seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Ô, glória! Você está feliz? Você está animado de estar aqui? Ô, glória a Deus! Então, nós estamos falando durante todo o mês de outubro sobre vida de fé. Amém, queridos? Nós vamos continuar falando sobre o assunto. Amém? Porque o justo, ele vive pela fé. Amém, queridos? Não tem como fugir desse assunto, porque o nosso estilo de vida é viver por meio da fé. Amém? Aleluia! Eu gosto de dizer que o cachorro late, o gato mia e o crente crê, amém? É natural o crente crer, não faz força para crer, amém? Viver em fé, viver no sobrenatural é natural para nós, amém? Então nós vamos estar falando mais um pouco sobre vida de fé. E nessa manhã eu quero falar com você sobre os inimigos da nossa fé. Amém? Existem alguns inimigos da nossa fé e nós vamos falar sobre esses inimigos da nossa fé. Há 15 dias atrás, no culto de ceia, eu ministrei sobre o maior inimigo da nossa fé, que é a dúvida. Amém? E hoje nós vamos falar sobre outros inimigos da nossa fé. Amém, queridos? E hoje nós vamos nos posicionar, vamos ver quais são os nossos inimigos e vamos combatê-los. Amém, queridos? E vamos ter vitórias. Amém, queridos? Porque nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, o primeiro texto que eu quero citar para você, encontra lá em 2 Timóteo 4:7, quando o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, perseverei em fé, zelei pela fé. Então o apóstolo Paulo estava dizendo que ele combateu um bom combate. Esse combate era um bom combate, mas para que ele saísse vitorioso, foi necessário ele guardar a fé, foi necessário ele perseverar em fé, foi necessário ele zelar pela fé. Amém, queridos? E aí nós vemos também em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 12, o apóstolo Paulo dizendo: combata o bom combate da fé. Amém? Então agora o apóstolo Paulo nos diz qual é o bom combate que eu e você devemos combater. Ele diz que o bom combate que nós devemos combater é o bom combate da fé. Amém, queridos? Então combata o bom combate da fé. O combate no qual nós combatemos e devemos zelar, guardar e perseverar em fé é o bom combate da fé. Amém? Aleluia! Nós não combatemos o bom combate contra os diabos, contra os espíritos malignos, contra os demônios, amém? Apesar de serem os nossos inimigos, nós não combatemos contra eles, amém, queridos? Por que não combatemos contra eles? Porque nós não combatemos com quem já foi vencido. Amém? Você vê a luta de UFC, algumas lutas, que só disputa com o vencedor, o campeão, numa luta preliminar, antes de lutar com o campeão, aquele que venceu. Quem perdeu vai lutar com o campeão? Não. Satanás perdeu. Por que eu vou lutar contra ele? Eu não tenho que lutar contra ele, porque no combate, na luta que ele teve com o Senhor, ele perdeu. Amém? Jesus Cristo venceu e me colocou na posição de mais do que vencedor. Amém? Mais do que vencedor, por quê? Porque eu não lutei para vencer. Cristo lutou, venceu e me deu tudo aquilo direito de que ele conquistou a mim. Ou seja, eu sou mais do que vencedor, porque a posição que eu ocupo hoje é uma posição de mais do que vencedor sem ter que lutar. Amém? Jesus, ele lutou. Jesus, ele venceu e me deu o prêmio. E me colocou na posição de mais do que vencedor. Então, a minha luta hoje contra o diabo, contra os demônios, é uma luta de posicionamento. É de permanecer na posição que o Senhor me colocou, de mais do que vencedor. Amém, queridos? E nós vemos isso em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 15, ele diz, e despojando todo o principado e potestade publicamente, os expôs aos desprezos.
Ele despojou todo principado e potestade publicamente e os pôs aos desprezos. Amém? Despojou, deixou sem arma, deixou sem força. Então não tem arma forjada no inferno ou na reunião dos capeta que podem prevalecer contra a minha vida. Porque contra a minha vida ele está sem arma. Amém? Ele foi despojado. Ele não tem nenhuma arma que vai prevalecer contra mim, se eu não sair da minha posição de mais do que vencedor. Amém, queridos? Então não tem arma forjada do inferno que pode vir contra você, porque aquele que nasceu de Deus me guarda e o maligno não me toca. Amém, queridos? E eu gosto de uma versão desse texto de Colossenses, capítulo 2, no versículo 15, a versão da Bíblia de Nova Jerusalém, diz assim: no qual ele despojou os principados e as autoridades, os expondo em espetáculo em face do mundo, levando-os em um cortejo triunfal. Ou seja, ele fez dos principados e da potestade um espetáculo para o mundo, levando-os no cortejo triunfal. Então isso traz a figura de um rei vencedor, sentado na sua carruagem real, com a sua coroa de louro, passando no cortejo triunfal, com o vencedor atrás amarrado e nu. Foi isso que o Senhor fez, amém? Ele despojou todo o principado e potestade publicamente e os expôs ao desprezo, amém? Ele já venceu todo o capeta, ele já venceu tudo, amém? E me colocou numa posição de mais do que vencedor. Por isso eu não sou uma igreja militante, eu não fico lutando contra o diabo. Eu sou uma igreja triunfante. Eu já triunfei sobre ele, porque o Senhor me colocou nessa posição. Amém? Ele está sem arma, ele está sem força contra nós. Amém, queridos? Então, o diabo e os demônios são um inimigo, mas são um inimigo derrotado, foi vencido. Amém? Foram feitos um espetáculo para o mundo. O Senhor fez um cortejo triunfal, mostrando a sua nudez e a sua fraqueza. Triunfou sobre eles, para o mundo todo ver. Então, o crente precisa ver isso. O crente precisa saber isso e conhecer a sua autoridade do crente. Amém, queridos? Você tem autoridade porque o Senhor te deu, o Senhor te delegou. Amém, queridos? Então, a Bíblia fala sobre um bom combate. Se tem um bom combate da fé, é porque tem inimigo. Porque se não tivesse inimigo, não teria um combate. Amém, queridos? Então, o nosso bom combate é o bom combate da fé. E o bom combate da fé, os inimigos da fé, eles estão baseados praticamente todos sobre falta de conhecimento sobre a palavra de Deus. Amém? Do que o Senhor fala para você, a sua posição em Cristo Jesus. Amém? Então, a falta de fé, os inimigos da nossa fé, são falta de entendimento daquilo que o Senhor já conquistou para nós. Então, esses são os inimigos da nossa fé e nós vamos ver cada um deles aqui. Amém, queridos? Então, a falta de fé, ela é decorrente da nossa falta de conhecimento da palavra de Deus. Amém, queridos? Então, a falta de fé é decorrente de falta de conhecimento da palavra de Deus. Amém, queridos? E é errado você pedir ao Senhor para que aumente a sua fé. Você sabia disso? Deus, aumente a minha fé. Isso não é correto. Biblicamente não é correto. A Bíblia nos diz em Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, que uma medida de fé foi derramada em nossos corações. Ou seja, todos aqueles que nasceram de novo, que se tornaram uma nova criatura em Cristo Jesus, uma medida de fé foi derramada em seu coração, em nossos corações. E a responsabilidade nossa agora é fazer com que essa medida de fé cresça, aumente. Amém? Então é nossa responsabilidade fazer com que a fé aumente, com que a fé cresça.
Amém? E a primeira maneira, eu quero te dar uma dica hoje. A primeira maneira, eu vou te dar 4 dicas para você crescer em fé, desenvolver a sua fé, aumentar a sua fé. E a primeira maneira pela qual eu aumento a minha fé é ouvindo a palavra, é estar exposto à palavra de Deus. Amém? Quando eu estou exposto à palavra de Deus, a minha fé, ela aumenta. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a pregação e a palavra de Cristo. Amém? Mas não é somente ouvir a palavra de Deus que vai aumentar a sua fé. Porque existem maneiras corretas de ouvir a palavra de Deus. Amém? Se fosse somente ouvir a palavra de Deus, eu estaria flutuando aqui, meu irmão. Eu fui nascido e criado no Evangelho. Não me desviei, glória a Deus. Não dei um amém? Se eu falasse que fosse ex-traficante, você ia dar um glória a Deus. Amém? Aleluia. Mas se fosse somente ouvir, eu estaria flutuando. Amém? Mas não é somente ouvir. Existe maneira certa. Uma maneira certa de ouvir a palavra de Deus. Amém? Nós vemos na parábola do semeador, em Mateus no capítulo 13, que ele fala sobre alguns tipos de solo onde a palavra é semeada. Ele diz sobre a palavra ser semeada à beira do caminho, sobre a palavra ser semeada em solos rochosos, a palavra ser semeada no meio dos espinhos, e a palavra ser semeada numa boa terra. Amém? Ou existe alguns solos, ou seja, o nosso coração, o solo para receber as sementes da palavra. Amém? E primeiro exemplo que ele traz para nós é da semente que foi semeada à beira do caminho. Ele diz a semente que foi semeada à beira do caminho é aquele que ouve a palavra e não compreende. E vem o maligno e arrebata do seu coração. Ou seja, eu preciso ouvir a palavra e eu preciso compreender. Porque se eu não ouvir a palavra e compreender, o maligno vai arrebatar do meu coração, vai roubar a palavra. Amém, queridos? Nós vemos ainda um outro tipo de solo, o solo rochoso, onde as sementes são semeadas. E diz que ela não cria raiz em si. E logo que vem a fascinação do mundo, ele se desvia. A perseguição pela palavra, ele se desvia, ele tropeça, ele fica escandalizado. E ainda fala sobre o solo onde cai no meio dos espinhos. A semente cai no meio dos espinhos. Vem a fascinação pelas riquezas e a palavra, ela fica infrutífera. Amém? E aí ele fala, quando é que a palavra dá fruto? A 100, a 60 e a 30 por 1. Ele diz, aquele que ouve a minha palavra e a compreende, ela dá fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Ou seja, a palavra que eu ouvi, ela precisa ter o quê? Compreensão. Porque se a palavra que foi ministrada não for compreendida, o que o maligno faz? Arrebata do nosso coração. Então eu preciso ouvir a palavra e compreender, para que gere fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Então não é somente o ouvir de qualquer maneira. É ouvir e compreender. Amém? Porque quantas das vezes a gente vem para cá e senta nessa cadeirinha confortável, amém? E às vezes a nossa mente está onde? Lá fora. Pensando no amanhã, pensando em todas as coisas. A palavra está encontrando um bom solo no teu coração? Não. Você está ouvindo, mas não está compreendendo nada. E aí Satanás está roubando. Ele é mestre nisso. Roubando a palavra do seu coração. Amém? E aí não dá fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Amém? Então nós precisamos estar exposto à palavra e ouvir a palavra e entender. Já que eu vou ouvir, amém? Eu vou me concentrar, mas ele vai tentar te dispersar, para você não ouvir e entender, porque é ouvindo e entendendo é que gera fruto ao meu coração. Amém? Então, a primeira maneira de eu aumentar a minha fé é ouvindo a palavra com entendimento.
Amém? E a segunda maneira de eu aumentar a minha fé é meditando na palavra. Josué diz, medite na palavra de dia e de noite. E meditar na palavra é falar consigo mesmo. E eu gosto do que o pensamento hebraico sobre essa palavra meditar. Ele diz assim, no pensamento hebraico, meditar nas escrituras é repeti-las calmamente em som suave e baixo, abandonando interiormente as distrações exteriores. Isso é meditar. Eu medito na palavra, eu falo comigo calmamente, suavemente, até que meu interior, ele está mais consciente do que é interior do que o exterior. Amém? Isso é meditar na palavra, é falar com você mesmo. Amém? Consigo mesmo. Você sai pela rua falando que cara meio doido, fica falando consigo mesmo. Quantas das vezes eu não me peguei falando sozinho, as pessoas estão achando que eu sou maluco. Amém? Mas meditar é isso. Você não precisa ter todo o conhecimento do mundo. Você precisa só de um versículo. Só de uma palavra. E meditar nessa palavra. Falar consigo mesmo. Até que isso se torne uma verdade absoluta. Você tomou aquilo para você que agora nada te prova, que podem fazer te prova ao contrário. Amém? É uma verdade absoluta para você. Então, ele diz em Josué, medite na palavra de dia e de noite. Amém? Então, essa é a segunda maneira de fazer a minha fé aumentar, a desenvolver a minha fé. E a terceira maneira de eu desenvolver a minha fé, aumentar a minha fé, é praticar a palavra. Amém? Eu ouço a palavra com conhecimento, eu medito na palavra e eu a pratico. Amém? Josué 1:8 ele diz, medite na palavra de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer nela tudo que está escrito. E ele diz que os seus caminhos vão prosperar e vai ser bem sucedido em tudo. Amém? Então eu medito na palavra para quê? Para ter o cuidado de fazer o que nela está escrito. Amém? Eu pratico a palavra. Então eu ouço a palavra com conhecimento, eu medito na palavra e eu pratico a palavra. Amém? E a quarta maneira de fazer com que a nossa fé cresça, desenvolva, é orando em outras línguas. Judas, no versículo 20, ele diz, edifique a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, quando eu oro no Espírito Santo, eu estou fazendo o quê? Eu estou edificando a minha fé. Amém, queridos? Então, a nossa fé, ela pode aumentar. A nossa fé pode ser desenvolvida, ela pode crescer. Quando você ouve a palavra e entende a palavra, você medita na palavra, você pratica a palavra e você ora em outras línguas. Amém, queridos? E aí a sua fé vai ser desenvolvida, ela vai aumentar. Uma medida de fé já foi derramada em nossos corações e agora a responsabilidade é nossa de fazer com que essa fé cresça e aumente. Amém, queridos? E aí nós vamos ver agora alguns inimigos da nossa fé, que são baseadas em falta de conhecimento da palavra de Deus. Amém? Mas quando eu ouço a palavra, quando eu medito na palavra, quando eu pratico a palavra, quando eu oro em outras línguas, a falta de conhecimento não vai permanecer. Amém? Porque eu estou buscando o conhecer ao Senhor e prossigo em conhecer ao Senhor. Porque a vontade do Senhor é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não é somente a salvação que Ele deseja. Amém? Ele deseja que a gente seja salvo, mas que a gente conheça a Ele e a sua vontade. Amém? E prossiga em conhecê-lo. Amém, queridos? E o primeiro inimigo da nossa fé é a falta de entendimento daquilo que significa ser uma nova criação em Cristo Jesus. Tudo isso que eu estou ministrando para você, você pode adquirir na nossa livraria, amém? Ou também no Rema. O nosso diretor chegou a levantar a mão, amém? Então, para não deixar ele constrangido, amém? O Rema é uma bênção, você vai ter 7 aulas falando sobre fé.
Amém, queridos? Mas também temos materiais, amém, que pode te ajudar. Na nossa livraria tem livros do Kenneth Hagin falando sobre fé. Isso que eu estou ensinando para você está baseado nos livros dele. Amém, queridos? Não estou falando nada de novo, mas eu estou me ensinando o que o Kenneth Hagin nos ensinou. Amém, queridos? Então, o primeiro inimigo da nossa fé é a falta de conhecimento de ser uma nova criatura. Amém? A Bíblia nos diz em 2 Coríntios 5, ele diz, aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura. Eis que as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, nova criatura, é novo, é recente, é diferente. Amém, queridos? Então, quando você se tornou uma nova criatura, você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você é novo, você é recente, você é diferente. Amém? Você não é mais aquela pessoa já morreu. Amém? Quando você foi levantada no batismo, você se levantou agora como uma nova vida. Amém? Você deu testemunho disso. No batismo você testemunhou isso que aconteceu no seu interior quando você confessou Jesus como Senhor da sua vida. Amém? 1 Pedro 1,4 diz que eu sou co-participante da natureza divina. O que habita dentro de você hoje é a natureza divina. A tua natureza é nova, é recente, é uma natureza divina. Amém, queridos? E outrora em Efésios, eu quero abrir com você, em Efésios no capítulo 2, ele fala de uma natureza que nós tínhamos, mas agora não nos pertence mais, porque eu sou novo, eu sou recente, eu sou diferente. Amém? Quando eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida, eu me tornei novo, recente e diferente. Eu não sou a mesma pessoa. Amém, queridos? E aqui em Efésios, no capítulo 2, eu quero ler com você, Efésios capítulo 2. Vou ler com você a partir do versículo 2. Amém? Aleluia! As pessoas têm que olhar para nós que nos conheciam há um tempo atrás, e ficou um tempo sem nos ver, e agora elas vão dizer para você, você está diferente. Sim, eu estou diferente, porque eu sou recente, eu sou novo, eu sou uma nova criatura, eu sou diferente. Amém? Eu não sou mais aquela pessoa que você conheceu no verão passado. Ela ficou para trás, amém? Agora eu sou novo, eu sou recente, eu sou diferente, amém? E aí ele diz aqui como nós éramos no passado, amém? No versículo 2 ele diz, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, éramos filhos da ira, como também os demais. Ou seja, o meu passado, antes de ser novo, antes de ser recente, antes de ser diferente, a minha natureza era uma natureza caída. Por conta da minha natureza, eu era filho o quê? Da ira. Eu era filho da ira por conta da minha natureza. Mas hoje, eu não sou mais filho da ira. Romanos capítulo 5, no versículo 1, diz que aqueles que foram justificados em Cristo têm paz com Deus. Ou seja, outrora eu estava indo para que Deus ficasse irado comigo. Mas hoje não, porque eu sou diferente, porque eu sou recente, eu tenho paz com Ele. Amém? Eu não sou mais filho da ira por conta da minha natureza. Amém? Hoje eu sou filho, porque eu tenho a mesma natureza do que Ele. Amém? Hoje eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. E se eu sou herdeiro de Deus, eu sou herdeiro da mesma promessa que Ele. Amém? Aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça vão reinar em vida. Amém, queridos? Aleluia, porque eu sou diferente, porque eu sou recente. Amém? O profeta Jeremias, lá no Velho Testamento, ele diz que o coração do homem é enganoso. Sim, é enganoso para quem não é diferente. É enganoso para quem não é recente. Amém? Para quem não é novo. Porque o profeta Ezequiel, depois do profeta
do profeta Jeremias, ele profetiza algo. Ele profetiza assim: dar-vos-eis um coração novo. Amém? Jeremias diz que o coração do homem era enganoso. Sim, era enganoso. Amém? Ele profetizou o que ele sabia na estação dele. Mas um profeta disse: ó, dar-vos-eis um coração novo. E esse coração novo não é enganoso. Dar-vos-eis um coração novo. Porém dentro de vós um espírito novo. É isso que ele está falando, que o coração é o espírito. Tirarei de vós um coração de pedra e vos darei um coração de carne. E derramarei do meu espírito, e porém dentro de vós o meu espírito. Observa isso. Hoje eu não tenho um coração enganoso. Amém? Por quê? Porque eu recebi um novo coração, um novo espírito. Eu sou diferente, eu sou recente. E quando isso aconteceu, quando eu me tornei novo, recente, diferente, eu me tornei também habitação de Deus no espírito. Hoje Deus não está em tabernáculo feito por mãos humanas. Ele não habita em nenhum templo feito por mãos humanas. Sabe onde ele habita? Dentro de mim, no meu coração. Amém? Então quando alguém dizer para você: parece que você tem um rei na barriga, aí tenho mesmo. Porque a Bíblia nos diz que do seu interior, do seu ventre, eu gosto dessa versão, fluirão rios de água viva. Ele estava falando isso do Espírito Santo que João fala. Ou seja, do meu ventre, eles falando do Espírito Santo, vai influir rios de água viva. Por isso que você vê no Verbo da Vida as pessoas, eu estou sentindo aqui o Senhor habitando dentro de mim, falando comigo, e bota a mão no ventre. Um dia a pessoa perguntou: por que vocês colocam a mão no ventre e não colocam a mão no coração? É porque é daqui que flui rios, é daqui que flui o Espírito do nosso ventre. Amém, queridos? E aqui onde ele habita, o apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 9, ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente ou no coração do homem o que ele tem preparado para nós. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Ou seja, olhos não vão ver, ouvidos não vão ouvir, mente não vai entender aquilo que o Senhor tem preparado por nós. Mas eu estou perdido? Não, porque Deus nos revelou pelo Espírito, que todas as coisas prescruta, que todas as coisas sonda, até mesmo as profundezas de Deus. E aonde ele vai revelar? No seu Espírito. Por isso que Provérbio diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É ali que ele vai iluminar, é ali que ele vai trazer direção, é ali que ele vai te guiar. Ou seja, você é esse, meu irmão. Você é essa nova criatura, diferente, com um coração novo, que não é enganoso, que é confiável, porque aquele que te dá direção é o próprio Espírito de Deus, que vai lá bater um papo com Deus e revela no teu espírito. Aleluia! Por isso não somos guiados pelas circunstâncias, pelo que é natural, pelo que vemos, mas somos guiados pelo Espírito, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Esse é você, nova criatura. Amém? Aleluia! Eu fui transportado de um império, de autoridade das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Quando eu nasci de novo, quando eu me tornei uma nova criatura, eu passei a estar agora no reino de Deus. Eu fui tirado de um império de autoridade de trevas e fui colocado no reino do Filho do seu amor. Eu estou lá. Amém? E aí em Romanos 14 ele diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, quando ele fala no contexto de comida sacrificada a ídolos, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, no reino que você está é justiça, é paz, é alegria. Aleluia! Está faltando o quê? Está faltando paz? Está faltando alegria? Não vem de fora, vem de dentro. Porque eu ainda não vivo no reino físico, mas vamos viver. Amém? Mas o reino está dentro de nós por enquanto.
Amém, queridos? Então tudo que você precisa já está dentro de você. Você precisa de paz, você precisa de alegria, está dentro de você. Mas é tanta pressão do lado de fora, é tanta tristeza do lado de fora. Mas você não é guiado pelo que você vê, pelo que você sente. Você tira dentro de você, pela fé. Não tenho alegria nenhuma. Começa a dar uma risada. Como? Ha, ha, ha. Mas no seco, sou sem vontade, sem vontade. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Daqui a pouco a alegria vai te pegar, porque você está trazendo de dentro. E você vai virar uma fortaleza, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Já está dentro de você. Não precisa do exterior te apontar ou dizer para você como você deve se portar durante o dia. Não, é o seu interior. Você já tem tudo o que precisa dentro de você. Amém? Traz a existência. Amém? Traz do seu interior. Amém? E quando ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, ele está falando no contexto de comida sacrificada a ídolos. Porque lá em Mateus, no capítulo 6, ele fala sobre as aves dos céus e lírio do campo. As aves do céu não tinham onde juntar, elas não semeavam, não plantavam, mas o Senhor sustentava. E fala o lírio do campo que não teciam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E ele diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu não estou buscando o reino de Deus. Eu estou no reino de Deus. Amém? Eu fui transportado para lá. Então eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho justiça, eu tenho comida, eu tenho bebida, eu tenho vestimenta. Amém? Porque eu sou financiado pelo reino de Deus. Eu estou lá, eu nasci lá, diferente agora, recente. E nesse reino, não estou mais no império ou na autoridade de Satanás, mas estou nesse reino, no reino do Filho do seu amor. E quando fui colocado nesse reino, eu não fui colocado nesse reino para ser um servo. Eu fui colocado nesse reino para reinar com Cristo. Amém? Aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão no céu. Reinarão em quê? Em vida, é agora. A Bíblia diz que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com quem? Com Cristo Jesus. Jesus era herdeiro de quê? Do reino. Você é co-herdeiro com quem? Com ele, você é co-herdeiro de quê? Do reino. Cheguei a ficar nervoso. Você é co-herdeiro desse reino. Amém? Você é para reinar em vida agora. Amém? É hoje. Não é amanhã. É agora. Amém, queridos? Então, quando você entende que você é uma nova criatura, você é diferente. A sua fé é diferente. Amém? Você toma posse. Você não fica perguntando, será que é? Será que Deus quer isso? Não, você é uma nova criatura. Você é recente, você é novo. Você já sabe o que te pertence. Amém? Você é co-participante da natureza divina. Você é filho. Amém? E o filho não pede permissão em casa, seu pai, para abrir a geladeira e pegar um Danone. Ele simplesmente abre, pega e toma. Amém? Isso me faz lembrar, que não estava aqui no escrito, foi a primeira ministração que eu ouvi no Verbo da Vida, da Marcela Chianca, ainda lá na Pedra, falando dos filhos pródigos. Amém? Quando o filho volta, o que era pródigo, que foi para o mundo, pegou suas riquezas, sua herança, e foi lá e gastou tudo, voltou para casa, e aí o pai fez um banquete, fez uma festa para o filho. Amém? E o outro ficou enciumado. Ei, pai, sempre estive aqui com você. E você nunca me deu um novilho para matar ela com meus amigos, parafraseando. Amém? E o que o pai fala para o filho? Ei, tudo que eu tenho é teu. Você não teve porque você nunca pediu. Se você tivesse pedido, é seu. Tudo que eu tenho, o pai está falando para você que é filho, que é nova criatura, é seu. Pede e recebe. Mas pede bem, para você receber. Amém? Aleluia. Não pede permissão e você é esse. Aí quando você sabe que você é nova criatura, que você é novo, que você é recente, Satanás sai de perto. Amém? Você vai passar por cima dele. Amém? Aleluia. O novo inimigo, o próximo inimigo, o segundo inimigo da nossa fé, é a falta de compreensão do nosso lugar em Cristo Jesus. Devemos compreender o nosso lugar em Cristo Jesus. Amém? E o apóstolo Paulo, ele ora para que a igreja de Éfeso entendesse
o poder do Senhor e a posição que eles foram colocados. Amém? Ele ora para que ele entendesse a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, que exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos e o colocando acima de principado, de potestade, de domínio, de todo o poder que possa referir nesse século e no século vindouro, e pôs todas as coisas embaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Olha só o que ele fez, esse poder que ele exerceu em Cristo Jesus. Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos e colocou Jesus sobre toda a capetada. Colocou tudo embaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o que ele fez? Ele dá à igreja, que é o seu corpo. Amém? Cristo é o cabeça, está assentado à destra de Deus, acima de toda essa capetada que eu falei. Amém? Ele é o cabeça, está sentado à destra de Deus. A igreja é o quê? O corpo. Você vê cabeça andando sozinho por aí? Aonde está a cabeça, está também o corpo. Se a cabeça está assentado à destra de Deus, acima de principado, de potestade, de domínio, de todo poder, de todo nome que se possa referir nesse século e século vindouro, se a cabeça está lá, onde está o corpo? Aonde está o corpo? Junto, ou seja, você está assentado à destra de Deus, acima de principado, de potestade, de domínio, de poder, de todo nome que se possa referir nesse século e no século vindouro. Amém, queridos? Por isso que você não luta contra Satanás, porque Satanás está embaixo dos seus pés. Abre comigo a sua Bíblia em Efésios 2:6. Efésios 2:6. Amém, queridos? Efésios 2:6. O que diz na sua Bíblia? Você que já achou. E juntamente, aqui está aqui. E juntamente com eles, com Jesus, nos ressuscitou e nos fez o quê? Assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, você está assentado nos lugares celestiais em Cristo, acima de principado, de potestade, de domínio, de poder, de todo nome que se possa referir nesse século e no século vindouro. Essa é a sua posição. Eles estão todos embaixo dos seus pés. Amém, queridos? Amém, queridos? Por isso devemos buscar as coisas do alto, não da que são da terra. Amém? Porque a nossa pátria é celestial. Amém? Nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. E sabe o que é embaixador? É o maior representante de um governo no governo de outro. Amém? A Bíblia diz que Satanás é o príncipe desse mundo, o Deus desse século. Ele tem autoridade nesse período, nessa dispensação, nessa terra. Mas eu sou embaixador, ou seja, eu sou o maior representante do reino de Deus na terra hoje. O maior representante do reino de Deus hoje nessa terra sou eu e você, somos nós. Amém? Nós representamos o reino de Deus hoje aqui. Amém? Então, a lei que está nesse mundo não entra na minha embaixada. Quando você está em uma embaixada americana, a lei do Brasil não funciona lá. O que funciona lá? É a lei dos Estados Unidos. Amém? Então, nesse mundo, os princípios e as leis desse mundo não funcionam na minha embaixada, porque eu sou celestial, eu represento o reino dos céus. Amém? Por isso a Bíblia diz, Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, não se coloque no padrão, na forma desse mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém, queridos? A sua pátria é celestial. Você está sentado à destra de Deus. E o que vale para você são as leis celestiais e não as leis terrenas. Mas já está vindo uma outra gripe aí, mas está vindo mais um Covid aí, mais uma variação, mais aquilo outro. 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido, porque o que vale para o mundo não vale na minha embaixada. É celestial. Amém?
Na minha embaixada a rua é de ouro. Na minha embaixada tem segurança, tem proteção. Porque a Bíblia diz para a gente juntar tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, nem a traça e ferrugem corrói. Amém? E é lá que está a minha pátria celestial. Amém? No céu nós estamos em espírito ou vamos estar como corpo glorificado. Não fica enfermo, ou seja, na minha pátria não tem enfermidade. Amém? E o Jesus, ele ora: Senhor, seja feita a sua vontade, na terra como é no céu. Ou seja, ele trouxe a vontade de Deus, que só era possível no céu, para que eu viva hoje em terra. Aleluia! Ele conquistou para mim, e eu posso viver hoje o céu na terra. Aleluia! Oh, glória a Deus! Deus é bom, o diabo não presta. E essa hora, hein? Que não para. Misericórdia. Gente, eu vou ficar devendo pelo menos uns 3 aí para você. Aleluia! E aí o que eu devo fazer? Quando Satanás se levantar contra a minha vida e ameaçar a minha vida, falando: ó, seu filho vai se perder, ó, você vai perder seu emprego, você vai passar dificuldade, você vai ficar enfermo. O que eu devo fazer? Eu devo fazer a mesma coisa que Deus faz. Aleluia! Eu sou a igreja. Amém? Eu sou a igreja. Ele é Deus. Te dei maior moral. Sobe aí. Você é Deus. Eu estou sentado à direita dele. Amém, queridos? Então, o que eu devo fazer quando essas ameaças chegarem para a minha vida? O inimigo tentar contra a minha vida. O que eu devo fazer? Só um minutinho, Galbi, por favor. Eu quero te expor. Abra comigo em Salmos capítulo 2. Consegue colocar aí? Salmos capítulo 2. Vou ficar aqui do lado dele para ele não ficar sozinho, olhando para você e ficar sem graça. Salmos capítulo 2. Coloca para mim, por favor. Salmos 2, 1. A gente vai até o 3. Ele diz: por que se enfurecem os gentios? Os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. E o que faz aquele que está à nossa esquerda? O que ele faz? Ele fica desesperado, ele arranca todo o cabelo da cabeça, porque o inimigo, o capetão, está tentando ir contra o seu ungido. O que ele faz? Ri e zomba dos seus inimigos. Então, quando o diabo se colocar contra a sua vida, ameaçar a sua vida, o que você vai fazer? Você vai olhar para a esquerda. O que ele está fazendo? Ele está rindo. Então, o que tu vai fazer? Satanás! Tu tá de brincadeira, né? Vermezinho aí querendo fazer alguma coisa. Quem é você para trocar no ungido do Senhor? Quem você pensa que é o seu incircunciso filisteu? Quase que eu falei fariseu. Amém, queridos? Você tem que rir, zombar na cara dele. Quando ele se levantar contra a sua vida. Ei, qual é a sua posição? Ei, você está à destra de Deus em cima dessas capetadas todas. Não é para arrancar o cabelo, não é para ficar desesperado. É para falar a palavra. É para falar para ele qual é a sua posição. Ei, você esqueceu de quem você está lidando? Você está lidando com o Filho de Deus aqui. Amém? Aleluia, eu sou novo, eu sou recente. Eu estou sentado à destra de Deus. Toda autoridade me foi dada. Sai para lá, ô fedorento. Amém? Você vai rir, vai zombar dele. Amém, queridos? Aleluia. E o terceiro, aleluia. Tinham 6, meu irmão, tinham 6. Ó, 6, ó. Tinham 6. Mas eu acho que eu vou parar nesse terceiro aqui. Aleluia. E o terceiro é a falta de entendimento de ser justiça de Deus. Falta de entendimento de ser justiça de Deus. Você é justiça de Deus, meu irmão. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Hoje nós somos justos, nós somos justiça de Deus. Amém? Colossenses 2,14 diz que ele cancelou, tendo cancelado todo o escrito de dívida que havia contra nós, que constava por ordenança, que nos era prejudicial, ele removeu a metade. Ele removeu 1/3. Ele removeu inteiramente, cravando na cruz. Está pago.
Eu não devo mais nada ao inferno, à morte, ao diabo, à enfermidade, à miséria, porque Cristo cancelou. Ele pagou o meu escrito de dívida e rasgou assim, ó, na cara de Satanás, ó, está quitado. Ele pagou tudo, ele não deve nada. É justo quando o injusto crê em Cristo Jesus e é justificado. Amém, querido? Eu sou justiça de Deus. Eu não sou um pecador. Amém? Mas eu ainda peco, sim, mas eu não vivo na prática do pecado. Eu gosto de dizer isso. O fato de eu ter pecado não faz de mim um pecador. Amém? O pecado na minha vida é um acidente. Eu não tenho prazer no pecado. Amém? Eu pintei a casa, eu pintei a minha casa, eu pintei o quarto dos meus filhos. Tem uns meses aí atrás. Eu sou um pintor? Não. Porque eu pintei o meu quarto, o quarto do meu filho, não significa que eu sou um pintor. Por que eu não sou um pintor? Porque eu não vivo na prática. A gente faz um mutirão aqui, tem um irmão que nos empresta o caminhão. E às vezes, eu dirijo esse caminhão. Eu sou caminhoneiro? Olha para minha cara de caminhoneiro. Eu sou um caminhoneiro? Não. Não é porque eu dirigi um caminhão que eu sou caminhoneiro. Por quê? Eu não vivo na prática. É a mesma coisa o pecado. Eu não vivo na prática do pecado. O pecado na minha vida é um acidente. Amém? Eu sou justiça de Deus. Dizer para mim que ainda somos um pecador depois do sacrifício de Jesus é dizer que o sacrifício de Jesus não valeu de nada. Amém? E sabe o que Jesus fez? Eu quero abrir com você e já vou encaminhar até no apelo. Atos capítulo 2. Aleluia. Atos capítulo 2. Nós vamos ver aqui o que Jesus fez por nós. Amém, queridos? Pagou o nosso escrito de dívida. Mas ele não pagou só naquela cruz. A Bíblia vai falar aqui que ele pagou nas regiões inferiores da terra. Eu quero ler isso com você. Amém? Vou ler com você a partir do versículo 24. De Atos capítulo 2. Amém? Ele fala assim, vou ler a partir do versículo 22 para a gente entender um pouco mais o contexto. Atos 2, 22. Varões israelitas, atentai a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mão de iníquos. Versículo 24. O qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não fora possível ele retido por ela. E agora ele vai continuar falando, mas agora ele vai falar sobre, ele vai citar Salmos, capítulo 16, versículo 8 e 11. Então, aqui ele está citando, Pedro está citando Salmos, capítulo 16, do versículo 8 ao 11. E ele vai dizer, porque a respeito dele, disse Davi, ele vai falar o Salmo de Davi. Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, oh meu Deus, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, Hades, inferno. É essa palavra aqui no original. Não deixará a minha alma no Hades, no inferno. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E aí ele vai continuar o discurso. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Pedro volta a falar, irmão, seja me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele estava citando o que Davi havia dito. E parece que quando ele diz, que Davi dizia, a minha alma não ficará na morte, no Hades, nem o meu corpo receberá corrupção, parecia que Davi está falando de si mesmo, que a sua alma, o seu espírito não ficaria no Hades. Amém? E aí ele vai explicar, irmão, seja me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se sentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo,
que não foi deixado no Hades, nem a morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois à destra de Deus. Amém? Então observa que diz que Jesus, ele morreu. Amém? E foi ao Hades, ele foi ao inferno. Ele ficou 3 dias e 3 noites naquele lugar. Mas a Bíblia diz que ele foi ultrajado, não revidou com traje, nem um dolo se achou na sua boca. E Deus pôde fazer justiça e o tirou de lá. Então Jesus, ele sofre tentação, porque como Deus ele não podia ser tentado, porque Deus ninguém tenta, ele mesmo não é tentado pelo mal. Jesus sofre naquela cruz do Calvário, amém? Aqueles flagelos, aquela coroa de espinho, aquelas chicoteadas nele, amém? E não era o suficiente, ele vai ao Hades, ele vai ao inferno. E também acreditamos que sofre tormento naquele lugar, porque o Hades ele era dividido por 2 ambientes, um lugar de consolo e um lugar de tormento. Amém? O lugar de consolo era chamado de seio de Abraão, e o lugar de tormento. Amém? Mas ele foi ressuscitado e colocado à destra de Deus. E aí em Atos, no capítulo 13, Atos capítulo 13, no versículo 32, nós vamos ver esse mesmo discurso de Pedro agora em Atos, no capítulo 13. Amém? Ele diz assim, vou ler com você a partir do versículo 32. Nós anunciamos o evangelho da promessa, feita por nosso Pai, como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és o meu filho, hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse a corrupção. Dessa maneira disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja a corrupção, porque na verdade tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, e foi para junto de seus pais, e viu corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncio remissão de pecados por intermédio desse. Ou seja, o sacrifício de Jesus é anunciado que é remissão de pecado. Então o que Cristo fez na cruz do Calvário, o que Cristo fez pagando nossa dívida no inferno, é anunciado que é remissão de pecado. E o que é remissão? Remissão é significado no original grego, perdão de pecados, permitindo que sejam apagados da memória como se ele nunca tivesse sido cometido. Remissão é ser apagado da nossa memória o pecado como se ele nunca tivesse cometido. Então o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi para remissão de pecado. Hoje você não está somente coberto, você está purificado, porque o sangue de Cristo purificou de uma vez por todas os nossos pecados, porque ele não entrou com o seu sangue no tabernáculo feito por mãos humanas, que era a sombra do original, amém? Do celestial, como um sacerdote que levava um sangue de um animal, que era uma recordação que se fazia todo ano, que precisava de um sacrifício superior. Jesus, ele entra no tabernáculo celestial, não com sangue de bodes e de touro, que não podia limpar a consciência do homem do pecado, mas ele entra no tabernáculo celestial com o seu próprio sangue no celestial, e oferece o seu sangue, e esse sangue nos purificou de uma vez por todas de todo o pecado. Hoje eu sou justiça de Deus, eu não sou um pecador, porque valeu a pena o sacrifício de Jesus, valeu o que ele sofreu, valeu cada uma gota de sangue. Hoje eu sou livre do pecado. Eu posso dizer não ao pecado. Aleluia, aleluia. Eu sou justiça de Deus. E uma pessoa que tem consciência do que é a justiça de Deus é aquele que se apresenta diante de Deus sem nenhum complexo de inferioridade, sabendo
que Deus nos ouve. Você se apresenta diante de Deus como filho, sabe que Ele te ouve. Você não se apresenta diante de Deus assim. Eu não estou querendo dizer para você não ser humilde, para não se humilhar diante do Senhor. Eu quero que você entenda que você precisa se apresentar na presença do Senhor como aquele que conhece o que tem, o que é a justiça de Deus, e sabe que o Senhor te ouve, sem nenhum complexo de inferioridade, sabendo que Ele vai te ouvir. Tem momentos sim que você vai se humilhar, tem momentos que você vai chorar, vai se prostrar diante do pé do seu rei, mas vai ter momento que você vai se apresentar como filho, ousado, intrépido, e vai requerer sua herança, amém? Aquilo que te pertence. E sabe o que eu gosto? Justiça de Deus. Tiago capítulo 5. Aleluia. Para a gente encerrar. 2 para a gente encerrar. 2. Aleluia. E já vou fazer o apelo para você de salvação, porque você entendeu que sacrifício fez. Que sacrifício Jesus fez por você? Tiago capítulo 5. Ele diz assim. Tiago capítulo 5. Versículo 16 e 17. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com um instante para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. O que ele está dizendo aqui? Que a oração do quê? Do justo, ela é eficaz. Ele não está dizendo que a oração eficaz é do profeta, é do pastor, é do apóstolo, é do mestre, é do seu líder. Não, eficaz é a oração do justo. Então eu não preciso ir lá para a irmãzinha de oração, é uma bênção, amém? Para orar por mim. Eu até posso pedir para ela orar por mim, mas a oração dela tem o mesmo efeito que a minha, porque a oração eficaz é do justo. É a sua oração eficaz. Então você ora, acontece, porque você é justo. E aí ele dá o exemplo de Elias, homem sujeito ao mesmo sentimento que nós, amém? Com as mesmas fraquezas que às vezes a gente tem, amém? Ele diz que ele orou e ficou sem chover 3 anos, voltou a orar e voltou a chover. Mas você pode dizer, é o profeta, é Elias. Mas ele diz que a oração do justo é eficaz. Amém? É a sua oração eficaz. Mateus capítulo 11, 11. Põe aí para mim. Mateus 11, 11. Eu abri já aqui. Ele diz assim: em verdade vos digo, que entre nascido de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista. Ou seja, nascido de mulher, ninguém era maior que João Batista. Quem era maior? Elias ou João Batista? Quem era maior? Elias ou João Batista? João Batista, porque nenhum nascido de mulher era maior que João Batista. Ou seja, Elias era menor do que João Batista. Mas vamos continuar lendo. O que ele diz? Mas o menor no reino de Deus, dos céus, é maior do que ele. Você, o menor, qualquer que você acha que é o menor de todos, é maior do que João Batista. Se Elias orou, ficou 3 anos sem chover e voltou a orar e voltou a chover, você é maior do que Elias. Se você orar, vai acontecer, porque a sua oração, a do justo, é eficaz. Amém? Você pode ficar de pé. Aleluia. Oh, glória a Deus. A sua oração é poderosa, a sua oração é eficaz. Amém, queridos? Aleluia. Qual eram os outros inimigos? Vai ficar para o próximo canal. Os outros inimigos é a falta de entendimento do nosso direito de usar o nome de Jesus. O 5º inimigo, a falta de entendimento do que é agir à altura da palavra de Deus. E o 6º, a falta de entendimento a respeito de manter a confissão da fé. Amém? Aleluia. E você pratica o que você ouviu. Amém? De glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar.
ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.